Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Neste domingo, eleitores de 57 cidades no Brasil voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais. Pela Constituição Federal, pode haver segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores e nos casos em que nenhum dos candidatos tenha mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Das 57 cidades que terão eleições domingo, 18 são capitais. A maioria delas, 7, são da região Nordeste: Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Em seguida vem a região Norte, com 5 capitais no segundo turno: Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista. A região Sudeste terá votação em 3 capitais: Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. No Centro-Oeste serão 2 capitais, Cuiabá e Goiânia. E no Sul, apenas Porto Alegre terá nova votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos 38 milhões de eleitores que poderão votar neste domingo são mulheres, 54%. 11% dos eleitores têm entre 35 e 39 anos. E 29,84% têm ensino médio completo. Em 2 cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Volta Redonda, o resultado da eleição ainda está na Justiça. Os candidatos mais votados tiveram as candidaturas indeferidas e estão recorrendo. E por causa dos apagões, as eleições em Macapá terão o primeiro turno dia 6 de dezembro. Vamos ver então quais são os candidatos que disputam a vaga de prefeito nas capitais em que haverá segundo turno. Em São Paulo, a disputa será entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, enfrenta Marcelo Crivella, do Republicanos. Em Vitória, o delegado Pasolini disputa com João Coser, do PT. Em Recife, João Campos, do PSB, enfrenta Marília Reis, do PT. Em Aracaju, Edivaldo, do PDT, disputa com a delegada Daniele, do Cidadania. Em Fortaleza, vão para o segundo turno José Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS. Em João Pessoa, a disputa será entre Cícero Lucena, do PP, e Nilvan, do MDB. Em São Luís, se enfrentam Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos. Em Teresina, foram para o segundo turno Doutor Pessoa, do MDB, e Kleber Montezuma, do PSDB. Em Porto Alegre, a disputa será entre Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Em Belém, Edmilson, do PSOL, enfrenta o delegado federal Eguti, do Patriotas. Em Rio Branco, no Acre, Tião Bocalon, do PP, enfrenta Socorro Neri, do PSB. Em Manaus, se enfrentam no segundo turno Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Em Porto Velho, a disputa será entre Hildon Chaves, do PSDB, e Cristiane Lopes, do PP. Boa Vista terá Arthur Henrique, do MDB, e Otaci, do Solidariedade, no segundo turno. Em Cuiabá, se enfrentam Abílio, do Podemos, e Emanuel Pinheiro, do MDB. A disputa em Goiânia coloca frente a frente Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD. E em Maceió, Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, disputa a prefeitura com João Henrique Caldas, do PSB. E o segundo turno das eleições neste domingo vai demandar de mesários e eleitores os mesmos cuidados quanto à Covid-19 observados no primeiro turno. Os municípios que não elegeram seus candidatos a prefeito no primeiro turno vão votar de novo neste domingo. Lembrando que as cidades que contam com mais de 200 mil eleitores são as que podem ter o segundo turno. Já em Macapá, por razões do apagão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, adiou as eleições. O primeiro turno será realizado no dia 6 de dezembro e, se houver segundo turno, esse será no dia 20 de dezembro. O primeiro turno foi marcado por tentativas de ataques cibernéticos contra o sistema de totalização de votos do TSE, mas elas não foram capazes de interferir no resultado. Houve demora de quase 3 horas para a divulgação dos votos e instabilidade no uso do aplicativo e-Título.
Problemas que, segundo o TSE, não deverão se repetir. Para o segundo turno, estão mantidas as normas de segurança. O uso da máscara é obrigatório. Todos devem higienizar as mãos antes e depois de usar a urna eletrônica. A recomendação para que o eleitor leve a sua própria caneta continua no segundo turno. E apesar da pandemia, triplicou o número de pessoas que se inscreveram espontaneamente para trabalhar como mesário na eleição municipal deste ano. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram um aumento de 220% no número de mesários que se inscreveram voluntariamente para trabalhar nas eleições deste ano. O total de inscritos triplicou em relação às últimas eleições municipais de 2016. O resultado da campanha Mesário Voluntário surpreendeu o tribunal, que esperava um número menor por causa da pandemia de coronavírus. Os mesários são responsáveis por controlar todo o movimento na sessão eleitoral, desde a organização da fila até a conferência de documentos e a identificação do eleitor. Desde o dia 1º de setembro, os mesários receberam treinamento online, uma forma de manter o distanciamento social. Além das aulas, eles têm acesso a um aplicativo da Justiça Eleitoral, com todas as informações e vídeos sobre como devem agir nos dias de votação. Para manter a segurança de quem trabalha e também dos eleitores, o TSE teve a consultoria de profissionais de saúde que criaram um plano de ação. Veja algumas das medidas. Os mesários devem trocar as máscaras a cada 4 horas e ficar o tempo todo de protetor facial. Todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para os eleitores limparem as mãos antes e depois de votar. A máscara será obrigatória também para os eleitores. A votação vai começar mais cedo. Será das 7 da manhã às 5 da tarde. As 3 primeiras horas, das 7 às 10, são preferenciais para maiores de 60 anos. Se o eleitor não levar a própria caneta, o mesário deve borrifar álcool na caneta da sessão após o uso de cada eleitor. As refeições serão num local específico, de preferência aberto, com ventilação natural e distância mínima de 2 metros das outras pessoas. Se o mesário precisar sair da sua sessão, a cada vez que voltar deve limpar a cadeira e a mesa com álcool 70%. Eleitores ou mesários que estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição devem ficar em casa. Os mesários terão direito a 2 dias de folga para cada dia de trabalho nas eleições e de participação nos treinamentos. A campanha Vote com Segurança mostra o que o eleitor deve fazer no dia da votação. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. O resultado das eleições municipais aponta um aumento no número de negros e de mulheres eleitos vereadores. Representatividade importa. O resultado das eleições municipais demonstra que os eleitores acreditam cada vez mais nisso, já que o número de candidatos negros eleitos aumentou em relação a 2016. Esse número, porém, ainda é muito baixo se comparado aos vereadores brancos eleitos. Em 15 de novembro, foram eleitos quase 57 mil vereadores. Mais da metade, quase 54%, se declarou branca. Pardos são 38,4%, negros, 6,2%, amarelos, 0,4% e índios, 0,31%. Em 2016, eram 57% de brancos, 37% de pardos, 5% de negros, 0,5% de amarelos e 0,28% de indígenas. Especialistas apontam que essa mudança se deve à conscientização da população negra e à ampliação de políticas públicas. Para a gente poder mudar essa realidade em que ainda as pessoas negras não são a maioria dentro do sistema político, né, do sistema representativo, a gente precisa criar políticas públicas. Uma delas foi criada esse ano, o coeficiente eleitoral de
candidatos e candidatas negras dentro dos partidos. Mas não só isso, né? As políticas públicas não tem que ser só com cotas. A gente precisa fazer políticas públicas que envolvam ações afirmativas como cotas, conscientização, capacitação, empoderamento, para que as pessoas comecem a se encorajar e ter consciência que elas também podem ocupar esses espaços. Agora, em 2020, um trabalho intenso da comunidade negra frente ao Tribunal Superior Eleitoral. E depois, um trabalho mais intenso ainda no Supremo Tribunal Federal, obrigou os partidos brancos a soltar e partilhar a verba. Qual é a nossa grande angústia? É que as leis eleitorais foram feitas por homens, brancos e ricos. Outro ponto de desigualdade está no gênero. 84% dos vereadores eleitos são homens e 16% são mulheres. Em 2016, 13,4% das bancadas foram ocupadas por mulheres. A campanha eleitoral terminou, mas a campanha por justiça e por igualdade e por paridade, ela continua na ordem do dia. Por que ela continua na ordem do dia? Porque se o ritmo que nós adotarmos for esse para a inclusão das mulheres, com esse crescimento, nós vamos demorar, pelo que algumas pesquisas apresentam, em torno de 76 anos para conseguir a paridade nas câmaras municipais. E no caso dos executivos municipais, em torno de 300 anos. A gente não quer esperar tudo isso. E quando as mulheres são negras, o caminho é ainda mais difícil. Curitiba elegeu neste ano a primeira vereadora negra, Carol D'Artora. Isso mostra que existe um avanço muito importante. A gente precisa começar de algum lugar, ao mesmo tempo que é uma denúncia também, né? Apenas agora ter eleito a primeira mostra o quanto a gente vem arrastando ainda resquícios da escravidão, da desigualdade racial. Mas a partir de agora, outras mulheres negras poderão se sentir representadas, poderão olhar para esse espaço e ver que esse espaço também é delas. Porto Alegre elegeu a maior bancada de mulheres do Brasil. O senador Paulo Paim, gaúcho e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, acredita que em 2022 essa realidade tende a melhorar, caso os partidos cumpram a legislação vigente. A representação dos mais variados grupos identitários, jovens, negros, quilombola, indígenas, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, LGBTI+, mostra efetivamente uma participação maior de todos e todas na política, principalmente os mais vulneráveis. Isso tudo se deve a um trabalho em que as comunidades e os movimentos, tanto de negros quanto de mulheres, fazem em prol da participação política dos mesmos. Isso vai se refletir em políticas públicas melhores voltadas a essas comunidades. A expectativa é de uma grande melhoria na participação dessas diversidades no contexto político brasileiro. Nós entendemos que todos nós temos como missão construir um Brasil melhor. Jamais a democracia brasileira será verdadeira, forte, eficiente e modelo para o mundo enquanto tiver a exclusão da mulher, do deficiente, do negro, dos indígenas. Quando cada um conseguir se sentir representado em um determinado espaço de poder, como nos parlamentos, estaremos avançando nas políticas públicas de qualidade para toda a nossa gente. Nayara Oliveira, de 19 anos, foi a única mulher a se eleger vereadora em Buritis, cidade de 32 mil habitantes a 330 quilômetros de Porto Velho, Rondônia. E não será a primeira experiência legislativa dela, apesar da pouca idade. Nayara foi uma participante do programa Jovem Senador. Eleita neste ano para o cargo de vereadora em Buritis, Rondônia, Nayara de Oliveira, de 19 anos, foi jovem senadora pelo seu estado em 2019. Na ocasião, ela foi relatora de um projeto elaborado pelos jovens senadores sobre a criação do Minuto da Cidadania,
programa para rádios, TVs e internet, para conscientizar a população sobre os objetivos fundamentais da República e os direitos, deveres e garantias fundamentais previstos na Constituição. Não vemos óbice quanto à constitucionalidade e à juridicidade da proposição. No mérito, julgamos o projeto de lei adequado e pertinente, na medida em que se busca atender às demandas da sociedade acerca da importância do exercício pleno e consciente da cidadania. Neste ano, Nayara teve a 4ª maior votação para o cargo de vereadora na sua cidade. A candidata do Partido Republicanos foi a única mulher eleita no município de Buritis, onde conquistou 347 votos, 2,46% do total. A vereadora eleita também conseguiu pontuação no Enem para entrar na universidade, mas se viu diante de um dilema: conciliar carreira política e um curso presencial. O programa Jovem Senador foi fundamental para que ela conseguisse tomar sua decisão. E quando eu passei na Universidade Federal do Mato Grosso, em 2 particulares do estado de Rondônia, através do Enem, eu analisei muito e tive que tomar a decisão. Ou fazer esse estudo agora, que era o meu objetivo desde sempre, ou então engajar, adentrar na política. Mas com o Jovem Senador veio a motivação para a política e foi aquilo que eu decidi tomar como decisão no momento. Hoje eu faço uma faculdade à distância e consegui vencer o pleito aí, consegui chegar. Hoje vem todas as gratificações acerca disso tudo. O que eu quero deixar de mensagem é que quando a gente tem objetivo, quando a gente tem uma meta, nós nunca devemos desistir, parar pelo caminho. Não é assim que funciona. Criado em 2010, o Jovem Senador é um projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais com idade até 19 anos para vivenciarem o trabalho dos senadores em Brasília. O objetivo é proporcionar conhecimento sobre a estrutura do poder legislativo no Brasil e estimular a participação de jovens na política e no exercício da cidadania. É através da política que acontecem as grandes transformações na história da humanidade. Por isso, é fundamental estimular os jovens, mostrar que é possível um Brasil melhor, inclusivo, com respeito a diversidades, no combate a todo tipo de preconceito. Eles serão no futuro vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e, por que não dizer, presidente da República. Em todos esses anos de programa, diversas ideias legislativas foram apresentadas por esses jovens estudantes. O plenário do Senado aprovou na quarta-feira um projeto que prevê prisão de até 8 anos para quem cometer fraudes pela internet. Com a pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa e resolvendo muitas de suas tarefas do dia a dia por meio de dispositivos eletrônicos. Isso fez com que as fraudes nesses meios também aumentassem. Recentemente, inúmeras denúncias foram feitas sobre fraudes no auxílio emergencial, que permitiram recebimentos indevidos do benefício e causaram prejuízos de milhões aos cofres públicos. O projeto aprovado prevê prisão de até 8 anos para quem cometer fraudes digitais e propõe um aumento de pena se o crime for praticado com a utilização de um servidor fora do território nacional e de 2/3 se praticado contra pessoa idosa. As fraudes eletrônicas já há alguns anos provocam diversos efeitos negativos no dia a dia dos consumidores de todo o nosso país. Já era urgente a regulamentação mais rígida a esse tipo de comportamento. Com a pandemia, a situação ficou insustentável. Para se ter uma ideia, o número de fraudes eletrônicas aumentou durante toda essa pandemia, chegando a mais de 11 milhões de casos registrados nos últimos meses. O nosso Código Penal, sendo de 1940, entrando em vigor em 1941, não prevê crimes no âmbito virtual, crimes cometidos na esfera virtual, por meio da internet, por meio da rede mundial de computadores. Isso faz com que muitas condutas, fraudes, estelionatos e falsificações por meio da internet passem impunes pelo processo judiciário, fazendo com que aquela pessoa não responda por aquele ato. Os senadores também aprovaram um projeto que modifica a lei das falências e permite o parcelamento de dívidas tributárias federais de empresas. O texto também facilita o empréstimo para as pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial. Ponto alto do projeto
está na regulamentação do Deep Finance, hipótese em que o devedor toma crédito oferecendo em garantia bens e créditos já ofertados anteriormente. Isso porque isso poderá auxiliar o devedor em crise profunda, mas cuja empresa for viável a obter créditos de última hora, afastando-o do decreto de falência. Os senadores também aprovaram um projeto que inclui no Código Penal a previsão de agravantes para crimes praticados por motivo de racismo. Na prática, isso significa que, na hora de aplicar uma pena, um juiz poderá agravá-la. É a primeira sessão do Senado da República, depois do lamentável fato acontecido aqui no Rio Grande do Sul, no Carrefour, onde o cidadão João Alberto foi sacrificado, eu diria, foi assassinado nas dependências daquele estabelecimento. Ele demonstra que o Senado da República está se pondo junto à sociedade, está se colocando junto à sociedade, que não concorda com racismo, com preconceito, como manda a nossa própria Constituição. Na semana que vem, de 3 a 5 de dezembro, a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, vai sediar o primeiro Fórum de Desenvolvimento do Semiárido. É o tema de hoje da coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. O fórum vai discutir a implementação do Plano de Desenvolvimento do Semiárido, uma proposta elaborada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional que prevê investimentos de até 22 bilhões de dólares por meio de parcerias público-privadas e de concessões. Essa estimativa de investimento foi feita com base em um estudo do Banco Mundial e tem como foco principal a segurança hídrica. Sem a água, é impossível fazer qualquer coisa dentro do semiárido em termos de desenvolvimento. Então, a preservação das nascentes, a recuperação dos ambientes degradados, aliado à transposição de bacias doadoras que vêm de Furnas, no sul de Minas, do Rio São Marcos, do Paranaíba, do Tocantins, vão suprir o Rio São Francisco em mais 1.200, 1.500 metros cúbicos de água por segundo, o que permitirá a transposição a partir de Sobradinho para os estados do semiárido, para a região do semiárido, de água suficiente e garantida para que nós possamos, a partir daí, desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento da região, e notadamente na parte da agricultura irrigada, da fruticultura irrigada. Os organizadores do fórum esperam que o Plano de Desenvolvimento do Semiárido seja transformado em um projeto de lei e seja encaminhado ao Congresso. E garantem que a preservação do bioma caatinga é uma das principais preocupações. Além do suprimento hídrico, da garantia do suprimento hídrico e da promoção do desenvolvimento, intrinsecamente estaremos promovendo a preservação da caatinga. Esse ecossistema único, riquíssimo, e que, com o desenvolvimento, poderá ser preservado. Você que é empreendedor no semiárido, você que mora na região e que sabe muito bem a importância de nós desenvolvermos a região para termos uma melhor qualidade de vida para esses 10 estados que fazem parte do semiárido. É todo o Nordeste e mais uma parte de Minas Gerais e do Maranhão. Esperamos que o fórum seja um sucesso e, claro, que a preservação do bioma caatinga esteja sempre no centro de qualquer proposta de desenvolvimento econômico para o semiárido brasileiro. A coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. Você pode rever as reportagens desta edição do nosso jornal lá na internet, na nossa página senado.leg.br/tv. Um abraço e continue sintonizado na TV Senado.